Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui estamos, hoje reunidos mais uma rica e feliz oportunidade, dia 30 de janeiro de 2020, quinta-feira, fim do dia, para trazer até vós aqui mais umas instruções dos Espíritos, que é o limite da encarnação. Mas primeiro, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, aos nossos abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, na roupagem simples de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e as nossas queridas e majestosas guias missionárias e todos os outros espíritos fora desta roupagem. Os limites da encarnação. Salve Deus! Quais serão afinal os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade deste envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e até menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes em grau mais elevado. É diáfano e quase fluídico, vai-se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o mundo em que é levado a viver. O espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo. O próprio espírito passa por transformações sucessivas, toma-se cada vez mais etéreo até à depuração completa, que é a sua condição, a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores, porque o estado de desprendimento em que se encontram permitir-lhe-á ir a toda a parte onde o chamem as missões que lhe estejam confiadas, porque, desta forma, se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando para conseguir a sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda uma relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Por essa forma, a necessidade da encarnação é um castigo? A encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Salve Deus! A passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus nos confiou. Eles necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados
a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Tanto assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder, o nosso livre-arbítrio. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda a preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como uma primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo esta tarefa transpõem rapidamente menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, pelo contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concedeu, retardam a sua marcha e, consoante a obstinação que demonstrem, porém, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna, na realidade, um castigo. Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor esta diferença. Por exemplo, o estudante que chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de ter percorrido a série dos níveis que até lá o conduzirão. Estes níveis, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual então menos espinhos encontra. O outro tanto não pode, tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certos e determinados níveis. Não é o trabalho do nível que constitui a punição. Esta encontra-se na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da sua vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se encontra largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar a sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, pelo contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes, em suas diferentes existências. Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral, porque as diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os graus que têm de subir. A encarnação, aliás, precisa de ter um fim útil. Ora, qual seria
o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade, teriam sofrido sem proveito para si nem para outra. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contacto, tivessem ensejo de reparar os seus danos recíprocos por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer sobre uma base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Salve Deus e graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus.